Olá, pessoal! O programa de hoje é voltado para o lojista, mas é claro que todo mundo pode e deve ficar aqui ligadinho junto com a gente. A Bruna, que eu convidei para vir aqui, é especialista em consumo, ela é design e ela vai explicar para a gente como funciona esse mundo e esse trabalho que ela aplica. Além disso, eu fiz algumas visitas em algumas lojas para conversar com vocês sobre VM, Visual Merchandising. Aguardem aí e assistam! Hoje em dia, na moda, quando a gente fala em qualquer assunto relacionado a consumo, a gente ouve a palavrinha junto, experiência. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Bruna, que é design especialista em experiência do consumidor. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço, Rose. Conta um pouquinho pra gente, Bruna, como que funciona essa sua profissão? É um nome diferente, né? E muito necessário, que eu sei. Exatamente. Hoje, eu acho que quase ninguém percebe isso quando entra numa loja, né, no supermercado em geral. Eu acho que quase ninguém percebe todos os estímulos que ela tem ali. E esse é o trabalho que normalmente a gente faz como designer de consumo, que é fazer uma boa experiência para o cliente, para o consumidor, né? E muito bacana, porque hoje em dia tudo que a gente fala muito, quando a gente fala em qualquer assunto relacionado a consumo, sempre a palavra experiência tá juntinho ali. Eu fui no São Paulo Fashion Week alguns dias atrás e fui no desfile da marca Elos. E esse desfile aconteceu no meio de uma praça. E as pessoas, os modelos desfilavam naquela praça, levantando bandeiras, levantando palavras de ordem, como se fosse uma manifestação, imitando uma manifestação. E ali eles serviam, tipo, cerveja, belisquetes, tipo salgadinho, uma coisa bem característica de uma praça, onde se come muito, né? Salgadinho e tal. Então, o que eu senti ali? Que, na verdade, eles estavam fazendo tudo aquilo pra gente passar por uma experiência, né? Que a marca queria dar aquela experiência pra gente. Então, tudo era relacionado, sabe? Desde o desfile, até a música que estava sendo tocada, até o que estava sendo servido e o ambiente. Então, eu acho que isso, é óbvio que eu estou falando ao nível de desfile, né? Mas eu acho que isso, quando a gente traz para o nosso dia a dia, é isso que tem que ter dentro da loja, né? Uma experiência com tudo sendo interligado. É mais ou menos isso? Exatamente isso. E assim, eu até te pergunto o que você sentiu com relação à marca e esse espaço. O que você sentiu, você, Rose, sentiu nisso? Na verdade, eu acho que a marca estava querendo passar, e foi o que eu senti, uma democracia muito grande, sabe? De ideias, de ideais, sabe? Tanto a pessoa que estava cantando quanto os modelos eram pessoas bem diferentes, bem exóticas. A comida que estava sendo servida, a bebida, muito relacionada à praça. Então, aquele ambiente bem de praça mesmo, foi sensacional. Para mim, assim, eles deram uma bola super dentro, integração sabe? Total, a integração, né? Então, acho que tudo estava relacionado e a gente se relacionou com aquele meio, né? O que eu achei mais bacana. E isso daí que eu falo que isso aproxima o consumidor, o cliente da marca, porque você se identifica com aquela marca por todos esses aspectos, né? E é isso que eles queriam fazer e conseguiram com maestria, né? Pelo visto. Então, esse é o trabalho quando a gente faz de criar uma identidade para o espaço, identidade para a marca e junto da experiência do cliente, é isso que a gente quer no final, né? Como você teve lá uma ótima experiência e o que isso passou para você, o que você sentiu lá naquele espaço, naquele desfile, é exatamente aí que é a experiência do consumidor. E aí essa experiência envolve tudo, né? E fala pra gente um pouquinho sobre o que é esse tudo, né? Por exemplo, é a essência, é o que está sendo servido. Fala um pouquinho sobre como são dispostas as roupas, né? Fala um pouquinho sobre esse mundo, como que ele funciona. Então, isso é uma ciência do consumo, né? A ciência do consumidor. E todo esse conjunto de coisa é o que faz o resultado final. Desde o que o cliente chega até a sua loja, na verdade, desde quando ele olha pela vitrina da loja, se ela tem um design legal, ela tem uma história ali,
e convidou ele a entrar na loja, porque ela primeiro precisa criar o desejo para o cliente querer entrar dentro daquela loja. E depois que ele entra, existem todos os aspectos e estímulos que a gente vai chamar a atenção e o cliente, por que ele vai se sentir confortável ali, né? Primeira coisa, música que estiver tocando, o cheiro da loja, a temperatura do ar-condicionado, a temperatura de luz, que você fica mais tranquilo, mais agitado. Todos esses elementos que fazem essa identidade e essa experiência para a pessoa do que ela vai sentir ali dentro. Se estiver tocando uma música que não tem muito a ver com a marca, isso deixa um pouco confuso, isso fica confuso quando não tá, eu falo, conversando, né? A marca com o estilo da música que está tocando, ou um cheiro, se for um cheiro muito forte, ou não tiver um cheiro. Todos esses elementos, as pessoas, na verdade, nem percebem isso, mas depois que elas saem da loja, ou depois que elas chegam em casa, alguém pergunta, o que você achou daquela loja? Fala, pô, eu adorei. Mas por quê? O que ela teve? Não sei, eu gostei. Esse é o resultado final. A pessoa falando, ela não sabe o que foi que ela se sentiu bem ali, mas é exatamente o que a gente quer no final. Exatamente, e foi muito bacana, voltando lá no desfile, que eu comecei a falar sobre isso, sobre a experiência para uma amiga que estava junto comigo. E, na verdade, ela não tinha percebido tudo isso que tinha acontecido, porque a gente acaba tendo uma visão um pouco por fora, né? A gente acaba analisando certos pontos que pessoas que não trabalham nesse segmento acabam não analisando, né? E é exatamente isso. Ela estava maravilhada com tudo que estava acontecendo, mas ela não sabia que aquela era uma junção, que aquilo não foi aquele salgadinho, daquele tipo de salgadinho, não foi colocado ali à toa, sabe? Eles não colocaram a cerveja porque, simplesmente era uma cerveja. Não, é porque tinha relação com o evento, com o que a marca queria passar. E aí, quando a gente fala nisso, você falou muito sobre a marca, né? Sobre a identidade da marca. Isso muda de coleção para coleção, algumas coisas mudam, outras não. Por exemplo, a essência, a música, como que funcionam essas mudanças? Então, tem pontos e aspectos que não mudam, que isso já é uma identidade mesmo da marca que ele precisa respeitar e não de acordo com estações. Nas estações, a gente tem que brincar com a disposição e o VM da loja, né? O visual merchandising, de fazer uma vitrine legal, e a gente chama também de storytelling, né? Que é você criar uma historinha, por exemplo, na vitrina, fazer uma coisa diferente, criar isso de acordo com cada estação. Aí sim, por exemplo, na primavera, às vezes a gente usar mais cores, e já está chegando o verão, por exemplo, da primavera e verão são bem parecidos, né? Então, pode fazer uma história isso no VM da loja e na vitrina, fazer esse conjunto de acordo com aquela estação. Já no inverno e no outono, cores mais neutras que vão estar de acordo também com a moda que vai estar nas roupas, né? Então, muda dessa forma. E não assim, cheiro não muda, que o cheiro já é uma identidade, a música também não. Eu sugiro que não mude isso de uma estação para outra, só mude mesmo o visual merchandising da loja. Então, aguarda aí um pouquinho, que o assunto tá bom e a gente vai voltar no próximo bloco. Aguardem aí, pessoal, que a gente já tá voltando.